Graça e paz, amados. Uma noite abençoada a todos. Desejo aos irmãos que toda sorte de bênçãos continue sendo derramada sobre a sua vida. E no nosso último culto do ano, nessa última reflexão, eu gostaria de falar com vocês aquilo que Deus vem tratando conosco sobre a vida de Abraão e a primavera divina que chegou sobre a casa dele, a vida dele, o surgimento de Isaac, do sorriso, da risada favorável de Deus a eles, presenteando-os e agraciando-os. Em muitos momentos da nossa vida, algumas mensagens marcam, sacodem a nossa estrutura. E essa tem sido uma reflexão que tem sacudido demais o meu coração. Eu possivelmente tenho orado muito em cima disso, desejando não apenas para mim, mas para toda a nossa igreja, que realmente ventos novos, ventos bons, um período de uma estação de renovo venha sobre todos nós. E não somente a nós, mas a todos os nossos parentes, todos os nossos familiares, amigos, sobre o nosso país. Talvez seja nesse afã e nesse desejo e nessa oração constante que essa mensagem tem marcado muito a minha vida. Talvez seja o fato de ver muitos irmãos passando dias difíceis, dias realmente tempestuosos. E quando eu penso em Deus, quando eu penso no Evangelho, quando eu penso no que Ele fez no seu povo, com Abraão, em especial, que é o pai da fé, eu sou regado de esperança, sabendo que Deus pode fazer a mesma coisa nas nossas vidas. Então eu gostaria de refletir hoje com você mais um pouco e degustar e ruminar dessa lição da primavera divina, da estação dos renovos. E eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 18, que eu quero ler o versículo de número 14. Quando o Senhor, com a sua voz poderosa, fala tanto a Abraão e a Sara, mostrando que será que existe alguma coisa que ele não possa fazer? E eu quero ler novamente com os irmãos. Gênesis capítulo de número 18, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a vocês e Sara terá um filho. Na primavera voltarei a vocês e Sara, sua mulher, que é estéril, que é uma anciã, juntamente com você, vocês serão pais. E o nome do filho que vocês terão se chamará Isaac. E Isaac significa ele riu, ou Deus é favorável, concedendo alegrias e sorrisos. O desejo do meu coração para todos vocês, nesse novo ano que entraremos, é que vocês desfrutem de um ano de Isaques, de um ano na primavera divina, um ano
repleto de uma estação de renovo, quando de fato a vida voltasse a nascer. Eu quero acreditar que Deus tem isso para a sua vida, para a minha vida, para a nossa igreja. Tem tudo isso para todos nós, inclusive para a nossa nação. Esse texto, como eu li, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Deus estava falando aqui a Abraão para afirmá-lo, mas também era para repreender Sara, porque ela tinha acabado de rir, duvidando daquela palavra que o Senhor viria na primavera. Num primeiro momento, quando ela ouviu o Senhor dizer isso a Abraão, debaixo do carvalho de Mamre, próximo à tenda, ela escutava na tenda e ela duvidou, porque ela não sabia que era o Senhor. Esse ano foi um ano de muitas incertezas e de dúvidas, um ano de muito medo. E chegar ao final de um ano, debaixo de medo, de incerteza e de dúvida, gera sobre nós uma situação um pouco atípica, porque todos nós, quando finalizamos o ano, por mais que aquele ano tenha sido difícil, a grande maioria das pessoas desfrutam de coisas boas. Então, mesmo que para uma família ou que para um grupo de pessoas aquele ano tenha sido difícil, quando a gente olha no todo, nós ainda somos banhados de esperança. E desejamos, não, o ano que vem eu vou fazer diferente, Deus vai me abençoar e eu vou realmente dar a volta por cima. Mas esse ano foi diferente. Esse ano foi surpreendente. Eu compararia esse ano a um ano praticamente onde o mundo viveu em uma guerra de informações, uma guerra de medo, uma guerra de incertezas, de crises, de manipulações, de ganância. E no meio de tudo isso, finalizamos um ano. E diferente da maioria dos outros anos em que vivemos, esse ano a grande maioria sofreu. E quando sofremos e terminamos um ciclo como esse, dá um frio na barriga. Como será o próximo ano? Mas eu gostaria de deixar essa palavra, porque essa palavra tem sido a minha palavra. Uma palavra que eu tenho me apropriado, que eu tenho orado, que eu tenho pedido, que eu tenho clamado. Assim como Deus foi favorável com Abraão, com Sara, e lançou sobre eles um milagre que fizeram com que eles sorrissem, que assim seja também na sua vida no próximo ano. Que assim seja na sua família, que assim seja nos seus negócios, porque em meio a tudo que passou, esse ano, mesmo com toda dor e sofrimento, ele também não foi um ano estéril. Deus nos ensinou, Deus nos permitiu passar, porque Ele tem um propósito na nossa vida. Quero lembrar as palavras de Agostinho que dizia que Deus não teve nenhum filho sem sofrimento, apenas um filho sem pecado. Agostinho de Hipona, ao afirmar isso, que Deus teve um filho só sem pecado, mas nenhum sem sofrimento, ele nos leva a refletir que o próprio Jesus, que é Deus que vira homem, sofreu para que por meio da sua morte e do seu sofrimento fôssemos salvos. Em outras palavras, o sofrimento nos aperfeiçoa. E esse ano foi um ano onde muitos sofremos, economicamente, com a perca dos nossos trabalhos, com o medo, com a doença, com a família, com a nação. Mas eu quero acreditar
que se fizermos como Abraão, mantivermos os nossos olhos em Deus, continuarmos a crer nele e buscá-lo e obedecê-lo e amá-lo, no tempo de Deus virá sobre nós também uma primavera divina. Então eu gostaria de deixar essa palavra ao coração dos meus irmãos, porque a palavra divina que dita para Abraão e para Sara, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Essa palavra assegura que Sara e Abraão, que nada é demasiadamente difícil para Deus. Em outras palavras, nada é impossível, mesmo que se a coisa a ser realizada seja algo incomum, extraordinária ou além do comportamento natural, o nosso Deus, o Senhor, Ele é capaz de realizar tudo na hora e do modo que Ele escolher fazer. Quando lemos aqui o impossível para o Senhor, literalmente a expressão aqui trabalha numa raiz, dando a ideia de maravilhoso, ou seja, será que é algo demasiadamente difícil? Ou seja, será que Deus não pode fazer maravilhas? O que você gostaria que Deus realizasse no próximo ano? Eu gostaria de refletir com você, de me unir com você, para que a gente seguisse os passos desse homem de Deus chamado Abraão. Quando se apagam as luzes e vem a escuridão, quando o sol se põe e vem a noite, quando vemos o cântaro quebrar e se esparrama o líquido, quando vemos uma pessoa dar o último suspiro e vem a morte, pensamos muitas vezes que um final trágico chegou. Mas quando cremos em Deus e esperamos em Deus, esse texto se torna real. Porque existe alguma coisa impossível para o Senhor? Deus pode fazer muito mais do que você pensa, deseja, imagina. Basta você confiar a sua vida a Jesus, seguir ao Evangelho, seguir a palavra de Deus, que de fato, no tempo de Deus, o milagre de Deus, a primavera, a estação dos renovos, vai acontecer. E novamente a vida vai aparecer. Eu me lembro que algumas vezes, quando eu era garoto, eu ligava para uma tia minha, tia Jocelina, lá em Juazeiro do Norte. E eu não entendia muito bem o que ela dizia, porque eu falava para ela: tudo bem, tia? Como você vai? Como que estão as coisas por aí, com a avó, com o vô, com os tios, com a senhora? E geralmente ela dizia assim: ah, Natinho, meu apelido na família é Natinho. Esse ano teve primavera, esse ano vai ser uma benção. E eu pensava, primavera? E aí eu perguntava para minha mãe: mãe, o que a tia está querendo dizer? Esse ano vai ter primavera. Minha mãe dizia: é porque está chovendo, filho. E lá na nossa terra, quando chove, tem colheita. E eu ligava e perguntava em outras vezes para minha tia: tia Juscelina, tudo bem? Como estão as coisas? Como vai a vida? Ela dizia: ah, Natinho, esse ano não teve primavera. Esse ano vai ser muito difícil. Eu quero acreditar, irmãos, que não há período na nossa vida em que se mantenha assim para sempre. Deus tem uma primavera divina
para todos nós. Deus tem algo especial para os nossos corações. Pode demorar, pode insistir, mas mais cedo ou mais tarde chega a estação das chuvas. Chega o tempo de renovo, onde a vida nasce novamente. E eu ouso dizer para cada um de vocês que 2021 será para todos nós tempos de renovo, estações de renovo, momentos onde Deus derramará sua graça, seu amor, a sua misericórdia e Isaques nascerão. Essa tem sido a minha oração por todos vocês, em todas as áreas da vida dos irmãos, principalmente na vida espiritual. O desejo do meu coração é que as chuvas de bênçãos de Deus sejam derramadas sobre todos vocês e que, de fato, a vida torne a nascer em todas as áreas, em todos os cantos, em todos os espaços da vida de cada um dos meus irmãos. Eu deixo essa palavra ao coração de vocês, acreditando que assim como Abraão foi presenteado pelo seu Isaque, nós o seremos também. Na vida e no nascimento de Isaque foi algo especial como foi no nascimento de Jesus. Deus operou um milagre e o que Deus mais ama fazer na minha vida e na sua vida são milagres. Ele é especialista em realizar milagres, em fazer maravilhas. Por isso eu deixo essa palavra ao coração de vocês e desejo que 2021 seja um ano regado de primaveras divinas, regado de estações de renovo, aonde essa estação volte a dar vida e vida em abundância novamente na vida dos irmãos, nas famílias, nos negócios, no ministério, para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. E agora eu quero orar abençoando a sua vida e pedindo que realmente sobre todos nós o Senhor derrame uma primavera divina. Ore comigo. Amado Deus, obrigado por esse ano de 2020 que passamos. Um ano difícil, mas, como disse Samuel Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E agora, Senhor, eu quero abençoar a Tua igreja, o Teu povo, e pedir, Senhor, que assim como o Senhor visitou Abraão na primavera, que sobre todos nós venha tempos de refrigério, tempos de graça, tempos de cura, tempos de saúde, de prosperidade, e 2021 seja uma primavera divina, regada de nascimentos milagrosos de Isaques, de sorrisos na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja e no nosso país. Eu abençoo o Teu povo e declaro toda sorte de bênçãos sobre o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz Ano Novo, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, a casa, os negócios, a família, nossa amada igreja. Recebe o meu abraço e que primaveras divinas recaiam sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.